Queridos, independentemente de ideologia, de filosofia ou de vertente teológica, ser calvinista ou arminiano, ser adepto da teologia da prosperidade ou não, aderir à teologia da confissão positiva ou da batalha espiritual, ou nenhuma dessas coisas, a verdade é que a nossa vida de relacionamento com Deus, por mínimo que seja esse relacionamento, não é uma colônia de férias. Lamento se você pensava isso ou se pensou isso um dia. Também não é um spa. É um campo de batalha. E nesse campo, quem não é guerreiro é uma vítima. Porque diz Efésios 6,12 que nós não lutamos contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, é o que nos diz a palavra do Senhor. Ou é uma guerra espiritual, não é material, e ninguém absolutamente é neutro. Se você não estiver lutando, se alguém ainda não lutar, é porque provavelmente já foi atingido e sucumbiu. Nessa guerra, na qual não dá para não lutar, eu tenho falado isso no começo desse ano, não dá para não lutar porque o inimigo não permite isso. A menos, óbvio, que já se tenha rendido a ele. E aí o sirva como um escravo. Vivemos, então, uma intensa batalha. A Bíblia diz isso. Eu penso que existem pelo menos 2 perigos nocivos nessa batalha que prejudicam a nossa relação com Deus. O primeiro perigo é subestimar o inimigo. Muita gente nega a existência do inimigo das nossas almas. Acha que ele não existe, seus agentes e suas estratégias também não. Eu tenho conversado com alguns irmãos, às vezes, nos intervalos, nas nossas conversas de coxia, como diriam alguns. Tem me preocupado o número de séries televisivas, principalmente as importadas, que tentam apresentar o diabo, que é o inimigo das nossas almas, como alguém que não é tão ruim como a Bíblia o descreve. Minimamente, a série Lúcifer é uma delas. Apresenta o diabo como alguém que não é bem aquilo que a palavra de Deus descreve. Ele não é tão ruim como a Bíblia o descreve. E por causa disso, algumas pessoas não acreditam que ele exista. E não acreditam que ele tenha algum tipo de poder do mal para atrapalhar. Acham que o inimigo de nossas almas é uma energia. É negativa, mas é uma energia. E que está dentro do homem. Ou é um ser mítico, que existe somente nas pessoas mais fracas, ou daqueles que não alcançam a plena luz da razão, como diriam os adeptos do gnosticismo. Esse é o primeiro perigo. Subestimar. Achar que ele não é nada. E por causa disso, de alguma maneira, desprezá-lo. O segundo perigo que eu entendo que existe nessa nossa batalha da vida, e que de alguma maneira tenta nos prejudicar na nossa relação com Deus, é o contrário.
superestimá-lo ou dar a ele, o inimigo das nossas almas, o poder que ele não tem. Alguns falam mais do seu poder, das suas estratégias para matar, roubar e destruir, conforme João 10:10 nos diz, e acabam então subestimando com isso o poder de Deus. Eu passei a semana estudando e lendo e pesquisando e pensando numa história que eu ouvi, que me deixou estarrecido. Eu fiquei, conto, não conto, decidi contá-la. Lá em Taquaritinga, onde eu tive o privilégio de ficar 16 anos como pastor, bem antes de mim, o pessoal que estava lá contou-me que passou um pastor por lá, não sei nem se o reverendo Valdivino sabe essa história, mas passou um pastor por lá, um neopentecostal, passou de frente à rua da igreja, de frente à igreja, na rua, e olhou para o templo e disse assim: olha, para a igreja presbiteriana de lá, essa igreja nunca vai para frente, nunca irá para frente, porque foi feito um trabalho contra ela e não tem como desfazer. Eu falei, cabra bom. Ele simplesmente disse que o Deus que ele serve é menor do que o trabalho que foi feito contra a igreja. Isso é superestimar, valorizar para mais o poder que o inimigo tem. Então temos uma luta, temos uma batalha. Essa batalha é contra o inimigo das nossas almas. E eu entendo que nós cometemos dois erros. Um de subestimar, achar de menos, e outro superestimar, achar de mais. Há um livro comercial chamado A Arte da Guerra. E uma das suas disposições propostas, como tese, talvez a maior delas, é a de que, para enfrentar o inimigo, você precisa conhecer as suas estratégias, conhecer as formas, os jeitos, as manias que esse inimigo tem para enfrentá-lo e vencê-lo. Muito bem. Dentre os vários textos bíblicos que nós podíamos embasar a nossa exposição de hoje, eu quero levá-los à leitura de um deles, que nos apresentará algumas dessas estratégias do inimigo e como é que a gente consegue vencê-lo. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 8. Nós faremos um pequeno tour aí por Êxodo, tá? Vamos começar pelo capítulo 8. O versículo de número 25. Começa dizendo assim: chamou o faraó a Moisés e a Arão e disse: ide oferecei sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim. Por que ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios? Eis que, se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disse. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que, saindo, não vades muito longe, orai por mim. Agora, olhem o capítulo de número 10, o versículo de número 8. Então Moisés e Arão, verso 8, foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus, porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos,
os nossos filhos e com as filhas, e com os nossos rebanhos, com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Verso 10, replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois tende conosco más intenções. Não há de ser assim, verso 11. Ide somente vós os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Agora, no mesmo capítulo 10, os versículos 24, 25 e 26. O 24 começa dizendo assim: então, Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e os vossos gados. Vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Faraó, neste contexto da exposição de hoje, é, como diria Carl Jung, um arquétipo, ou um símbolo, um modelo do inimigo das nossas almas. Então, eu quero propor aqui que nós pensemos o seguinte, que aliás não é nada novo, tá? Nós estamos acostumados com isso. Mas quero propor que nós pensemos e estabeleçamos as seguintes simbologias, ou os seguintes arquétipos, como diria Jung. Faraó é o inimigo das nossas almas. O Egito é este mundo. A escravidão é o pecado. Estabelecido esse critério, a primeira proposta que Faraó, como inimigo do povo de Deus, faz a Moisés, para que o povo de Deus pudesse, em obediência à ordem do Senhor, para o servir e o adorar, fazer isso ali mesmo no Egito, com as coisas do Egito. Essa é a primeira proposta. Olha, vocês podem sacrificar ao Senhor, mas aqui, com as coisas aqui, com as coisas daqui. Ou seja, vocês não precisam sair deste mundo. Vocês podem adorar ao Senhor, podem servir ao Senhor neste mundo. A proposta de Faraó era para que o povo de Deus combinasse o culto ao Senhor, a adoração ao Senhor, o serviço ao Senhor, com a permanência à vida de escravidão que levava lá no Egito. Não precisa sair daqui, não. Pode continuar aqui. Queridos, a proposta de Faraó era para que o povo se relacionasse com Deus sem sair do Egito, sem deixar o Egito. Em outras palavras, sem mudar de vida. E aí, lembram da proposta? Faraó é o inimigo de nossas almas, é um arquétipo, um símbolo. O Egito é este mundo e a escravidão é o pecado. O que Faraó estava propondo era isso. Olha, não precisam sair do mundo. Dá para vocês se relacionarem com Deus e se relacionarem com o Egito. Dá para vocês adorarem a Deus e também continuarem no Egito. O que, infelizmente, acontece com muita gente hoje. Quer se relacionar com o Senhor sem mudar de vida. Quer servir ao Senhor sem romper com o pecado. O problema disso, queridos, é que 1 João 2,15 diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Mateus 6,24 afirma que não se pode servir e agradar dois senhores. Essa foi a primeira estratégia do inimigo. Não precisa sair do mundo. Dá para ser crente e ser do mundo do mesmo jeito. A segunda estratégia do inimigo, que nós podemos visualizar aqui em Êxodo 8 e 10, contra a nossa vida de relacionamento com Deus, está em Êxodo capítulo 8, versículo 28. Faraó diz assim:
saia do Egito, mas fique por perto. Essa é a segunda oferta. O faraó disse para Moisés: pode ir, leva consigo o povo, mas não vai para muito longe, fica por perto. Queridos, há muita gente que se diz de Deus, que vive uma vida fraca, debilitada, infrutífera, neutralizada, vencida, vítimas por essa armadilha. São pessoas que até saíram do Egito, mas curtem um saudosismo com a velha vida escrava do pecado. São pessoas que vivem flertando, que namoram a tentação e o pecado. Andam pelas regiões de perigo, pisam em verdadeiros campos minados. São pessoas que não se consagram séria e verdadeiramente ao Senhor, porque ainda não se libertaram totalmente dos encantos do Egito. Estão com o Senhor, mas olham para trás e dizem: que saudade dos melões, dos pepinos do Egito. Segunda proposta de Faraó: vai, mas não vai muito longe. A terceira está no capítulo 10, versículos 10 e 11. Faraó diz assim para Moisés: saia do Egito, mas deixa seus filhos aqui. Nesta terceira proposta que Faraó faz a Moisés, há uma permissão para irem a qualquer lugar, pelo tempo que fosse, desde que as crianças, os adolescentes, os jovens ficassem no Egito. É uma proposta que divide a família, que fracciona a família, que fragiliza a família, que acaba com a família, que destrói, que separa os membros da família. O inimigo é um estelionatário, porque ele oferece prazer, mas dá desgosto muito maior. Ele oferece diversão, mas ele dá uma frustração em muito maior grau e escala. Ele oferece vida, mas na verdade ele dá a morte. A quarta estratégia está no capítulo 10, versículo de número 26. Faraó diz assim: saia do Egito, mas deixe o seu dinheiro aqui. Faraó faz uma quarta oferta para Moisés. Vocês podem ir, podem sair, todos os membros da sua família, mas deixem aqui seus rebanhos, seus recursos, seus pertences. Não leva nada disso aqui para vocês. Queridos, quantas pessoas que convertem o coração ao Senhor, mas não o bolso, não a carteira, não os seus recursos, nem as suas habilidades, seus dons, seus talentos, também não converte a motivação, a vontade de fazer as coisas com dedicação para o Senhor, como faziam no Egito. Pessoas que, quando chovia, não saía do estádio de um futebol, mas quando ameaça chover, não pode vir para a igreja. Porque se molhar, vai ficar resfriado. Quanta gente dentro da igreja que gasta o seu dinheiro numa série de coisas, mas só negam os dízimos, não entregam ao Senhor, não entregam as ofertas ao Senhor. Quanta gente que no Egito era dedicada no que fazia, no que buscava, mas quando veio para o reino de Deus, não tem a mesma vontade. Essa foi a quarta estratégia do inimigo. Pode ir, mas deixa o seu dinheiro aqui, não leve ele não. A palavra de Deus diz para nós não gastarmos o nosso dinheiro naquilo que não é, naquilo que é vão, naquilo que não serve para nada. Só você vê lá Isaías 55. Muito bem. Conhecemos 4 estratégias do inimigo aqui em Êxodo 8 e 10. Como é que a gente faz para vencer isso? 3 propostas. Primeiro,
nós precisamos nos lembrar de que, apesar do inimigo ser o mesmo, que era no tempo de Moisés, ainda que a gente fez aqui um exercício de simbologia, a cada luta, ele muda de estratégia. Não vivemos hoje com base na vitória de ontem. O ontem já foi. Nós vencemos, superamos. Mas hoje, a luta é outra. A estratégia é outra. E é por isso que nós devemos vigiar e orar todos os dias, sempre. O inimigo é o mesmo, mas a estratégia dele é outra. Então eu preciso, para vencer, vigiar e orar. Segundo, eu devo romper efetivamente com o Egito. Ele é símbolo de prisão, de escravidão, de subserviência. Enquanto eu olhar para a minha vida lá atrás e me lembrar, os melões, os pepinos, vai bater um saudosismo e eu vou sempre estar pegado, de alguma maneira, à minha velha vida, que não me levaria a lugar nenhum. Eu era escravo do pecado. Agora Jesus me libertou. E nós vivemos e alguns de nós vivem como os escravos, assim que foram libertos, começaram a vivenciar uma nova experiência. Mas aos poucos eles sentiam saudade daquela vida que levavam lá. Eram presos, eram escravos, apanhavam, mas era a vida que eles tinham. Algumas pessoas, com medo de uma experiência com Deus, ainda querem continuar no Egito. Então, para vencê-lo, eu preciso me desligar totalmente, completamente da minha vida antiga, com as experiências lá do mundão. Aquilo não serve para mim. Não dá para servir o Senhor aqui e lá. Essa é uma estratégia do inimigo. E por último, Tiago capítulo 4, versículo 7 diz que eu preciso resistir ao inimigo e ele fugirá de mim. Eu resisto e ele foge. O que infelizmente a gente tem visto é crente fugindo do inimigo, correndo do inimigo. Não é o que a Bíblia diz. Ela diz para a gente resistir e ele fugirá de nós. Eu quero orar com os irmãos sobre isso. Vamos lá? Senhor Deus, nós vivenciamos dias, experiências todos os dias de enfrentamento, de luta contra o inimigo das nossas almas. E ele se apresenta a cada situação com uma nova estratégia. Ajude-nos a lembrarmos disso. O inimigo é o mesmo, a luta é a mesma, porque o objetivo dele, de acordo com a tua palavra, é matar, roubar e destruir. Mas a estratégia dele é diferente, então nós precisamos nos lembrar disso. E aí orar e vigiar, todo dia. Não adianta eu viver da experiência passada. O ontem já foi, eu já venci, eu já passei por isso, hoje é outra coisa. Ajude-me a lembrar-me disso. Ajude-nos também, Senhor, a que nos lembremos de que, de acordo com a Tua palavra, para que nós vençamos o inimigo, nós precisamos deixar efetivamente o mundo. Tua palavra fala de pôr a mão no arado e não olhar para trás. E em terceiro lugar, a gente precisa resistir a ele. O inimigo vem, mas o Senhor a quem servimos é o grande eu sou. É um Deus poderoso, tremendo, que está conosco, cujo nome é santo. Possamos resistir a ele e sairmos vencedores. Oramos assim no nome de Jesus. Amém, Senhor.